Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 39. Aqueles que lutam. Você não consegue imaginar, consegue? Perguntou Randy para a escuridão. Está além de você. Você nos destrói, e ainda lutamos. Por quê? Você não nos matou? Não nos arruinou? Você, respondeu o escuro. Eu tenho você. Randy deu um passo à frente. Naquele lugar de nada, o padrão parecia girar ao seu redor como uma tapeçaria. Eis o seu defeito, Shaitan, Senhor das Trevas, Senhor da Inveja, Senhor do Nada. Eis o motivo do seu fracasso. Não foi sobre mim. Nunca foi sobre mim. Era sobre uma mulher, dilacerada e abatida, expulsa do seu trono e transformada em marionete, uma mulher que engatinhava quando necessário. Aquela mulher ainda lutava. Era sobre um homem que o amor abandonou repetidamente, um homem que encontrou relevância em um mundo que outros teriam deixado passar. Um homem que se lembrava de histórias e que acolheu garotos tolos quando a atitude mais inteligente teria sido continuar caminhando. Aquele homem ainda lutou. Era sobre uma mulher com um segredo, uma esperança para o futuro. Uma mulher que havia buscado a verdade antes que outros pudessem. Uma mulher que havia dado a própria vida e a havia recuperado. Aquela mulher ainda lutava. Era sobre um homem cuja família foi tirada dele, mas que se manteve firme em sua tristeza e protegeu aqueles que pôde. Era sobre uma mulher que se recusava a acreditar que não podia ajudar, que não podia curar aqueles que tinham sido prejudicados. Era sobre um herói que insistia a cada respiração que ele era tudo menos um herói. Era sobre uma mulher que não se curvava enquanto era espancada e que brilhava com luz para todos que assistiam. Inclusive Randy. Era sobre todos eles. Ele viu isso, repetidamente, no padrão que o cercava. Randy caminhou por eras e eras, sua mão passando por fitas da luz dos padrões. Aqui está a verdade, Shaitan, disse Randy, dando mais um passo à frente, braços estendidos, o padrão entrelaçado se espalhando ao redor deles. Você não poderá vencer a menos que desistamos. É isso, não é? Esta luta não é sobre uma vitória em batalha. Me levando. Nunca foi sobre me derrotar. Foi sobre me quebrar. Foi isso que você tentou fazer com todos nós. Foi por isso que às vezes você tentou nos matar, enquanto outras vezes você não parecia se importar. Você vence quando nos destrói. Mas você não conseguiu. Você não consegue. A escuridão tremeu. O nada tremeu, como se os próprios arcos celestes estivessem se partindo. O grito do tenebroso foi desafiador. Dentro do vazio, Randy continuou em frente, e a escuridão tremeu. Eu ainda posso matar, berrou o tenebroso. Eu ainda posso derrubar todos. Eu sou o Senhor da tumba. O Senhor da batalha. Ele é meu. Todos são meus, eventualmente. Randy deu um passo à frente, com a mão estendida. Em sua palma estava o mundo, e sobre esse mundo um continente, e sobre esse continente um campo de batalha, e sobre esse campo de batalha 2 corpos no chão. Mate lutou, com Tan ao seu lado, espada em punho. Cared e a guarda da Vigília da Morte juntaram-se a eles, depois Loial e os Ogier. Os exércitos de uma dúzia de nações e povos lutaram, muitos se juntando a ele enquanto ele atravessava o Planalto. Eles estavam em menor número, 3-1. Mate lutou, berrando na língua antiga. Pela luz, pela honra, pela glória, pela própria vida. Ele matou um Trolloc, depois outro. Meia dúzia em instantes, mas sentiu que lutava contra as próprias ondas. Onde quer que ele atingisse a escuridão, mais a substituía. Trollocs se moviam nas sombras, iluminados apenas por uma lanterna ocasional ou uma flecha flamejante cravada no chão. Os Trollocs não lutaram como um só. Podemos derrotá-los, pensou Mate. Temos que derrotá-los. Esta era a sua chance. Avançando agora, enquanto os Charans estavam atordoados com a queda de Demandred. O filho das batalhas. Eu o vencerei. Eu vencerei todos, adversário. Assim como vencerei o rei do nada. Sangue e cinzas sangrentas. O que era aquele nada em sua cabeça? Mate decapitou um Trolloc e enxugou a testa, enquanto Cared e os guardas da Vigília da Morte o cobriam por um instante. Mate conseguia sentir o campo de batalha na noite. Havia muitos Trollocs e Charans, muitos deles. São muitos,
gritou Arganda de perto. Luz, eles vão nos dominar. Precisamos recuar. Calton, está me ouvindo? Eu consigo, pensou Mate. Eu consigo vencer esta batalha. Um exército poderia derrotar uma força superior em número, mas Mate precisava de impulso, de uma oportunidade. Um lance de dados favorável. Rand ficou acima do padrão e olhou para os homens caídos em uma terra onde a esperança parecia ter morrido. Vocês não estavam observando com atenção suficiente. Sobre uma coisa, vocês estão errados. Muito errados. Encurralado e sozinho, um garoto se encolhia em uma fenda na rocha. Horrores com facas e presas, a própria sombra encarnada, cavavam seu esconderijo, cravando unhas como facas e rasgando sua pele. Aterrorizado, chorando, ensanguentado, o menino levou um chifre dourado aos lábios. Mate semicerrou os olhos, a batalha parecendo esmaecer ao seu redor. Tão errado, Shaitan, a voz de Rand sussurrou na mente de Mate. Então a voz desapareceu da mente de Mate. Podia ser ouvida distintamente por todos no campo de batalha. Aquele que você tentou matar muitas vezes, disse Rand, aquele que perdeu seu reino, aquele de quem você tirou tudo. Cambaleando, ensanguentado pelo golpe de espada na lateral do corpo, o último rei dos Malquieri cambaleou e se levantou. Lan ergueu a mão no ar, segurando pelos cabelos a cabeça de Demandred, general dos exércitos da sombra. Aquele homem, gritou Rand. Aquele homem ainda luta. Mate sentiu o campo de batalha ficar paralisado. Todos estavam congelados no lugar. Naquele momento, soou um som suave, mas poderoso, uma nota clara, dourada, um tom longo que englobava tudo. O som de uma trompa, puro e belo. Mate já tinha ouvido esse som uma vez antes. Melar ajoelhou-se ao lado de Elaine, pressionando o medalhão contra sua cabeça para impedi-la de canalizar. Isso poderia ter sido muito diferente, minha rainha, disse ele. Você deveria ter sido mais complacente. Luz. Aquele olhar malicioso foi horrível. Ele a amordaçou, é claro, mas ela não lhe deu a satisfação de chorar. Ela encontraria um jeito de escapar. Precisava se livrar do medalhão. É claro que, se conseguisse, ainda havia o canalizador. Mas se conseguisse escapar do medalhão, então atacasse rápido. É uma pena que sua pequena capitã-general não esteja viva para assistir, disse Melar. Que tola ela foi, eu realmente acho que ela acreditava que era Birgitte das lendas. Elaine ouviu um som suave ao longe. O chão vibrou. Um terremoto. Ela tentou se concentrar, mas só conseguia pensar que Birgitte estivera certa o tempo todo. Era perfeitamente possível que os bebês estivessem seguros, como me previra, enquanto a própria Elaine estivesse morta. Uma névoa branca subia do chão ao redor deles, como as almas dos mortos, se enrolando. Melar enrijeceu-se de repente. Elaine piscou, olhando para ele. Algo prateado se projetava da frente do peito de Melar. Parecia uma ponta de flecha. Melar se virou, a faca caindo dos dedos. Atrás dele, Birgitte Silverbo estava sobre o cadáver, um pé de cada lado do corpo sem cabeça. Ela ergueu um arco, brilhante como prata recém-polida, e disparou outra flecha, que pareceu deixar um rastro de luz ao atingir Melar na cabeça e jogá-lo no chão. Seu próximo tiro acertou o canalizador de Melar, matando o Senhor do Medo com uma flecha de prata antes que o homem pudesse reagir. Ao redor deles, os homens de Melar estavam paralisados, boquiabertos, olhando para Birgitte. As roupas que ela agora usava pareciam brilhar. Um casaco branco curto, uma volumosa calça amarelo clara e uma capa escura. Seus longos cabelos dourados pendiam em uma trança intrincada, até a cintura. Eu sou Birgitte Silverbo, anunciou Birgitte, como se quisesse dissipar dúvidas. A trombeta de Valérie soou, chamando todos para a última batalha. Os heróis retornaram. Lan Mandragoran ergueu a cabeça de um dos renegados, seu comandante de batalha, supostamente invencível. O exército da sombra não podia ignorar o que havia acontecido, nenhum deles, onde quer que estivessem no campo de batalha. A voz que surgira do nada proclamara isso. Que o atacante deveria se levantar enquanto o escolhido jazia morto. Isso os atordoava. Os assustava. Então a trombeta soou à distância. Avancem! Gritou Mate. Avancem! Seu exército avançou ferozmente sobre os Trollocs e Charans. Calton, que som foi esse? Perguntou Arganda, cambaleando para perto de Pips. O homem ainda tinha um braço na tipóia e carregava uma massa ensanguentada na outra mão. Ao redor de Mate,
a guarda da Vigília da Morte lutava e grunhia, abatendo Trollocs. Mate gritou, lançando-se à luta. Aquele era o maldito chifre de Valérie. Ainda podemos vencer esta noite. A trombeta. Como a maldita trombeta tinha sido tocada. Bem, parecia que Mate não estava mais preso àquela coisa. Sua morte em Ruidian devia tê-lo libertado dela. Algum outro tolo azarado poderia suportar esse fardo agora. Mate uivou um grito de guerra, decepando o braço de um Trolloc, em seguida, apunhalando no peito. Todo o exército da sombra ficou desorientado ao som da trombeta. Os Trollocs mais próximos de Lan recuaram, agarrando-se uns aos outros numa urgência desesperada para escapar dele. Isso deixou os Trollocs que lutavam ao longo da encosta dispersos, sem reservas. E ninguém parecia estar no comando. Os Myrddraal próximos ergueram espadas contra seus próprios Trollocs, tentando fazer com que aqueles que estavam fugindo recuassem e lutassem, mas flechas flamejantes disparadas pelos arqueiros dos dois rios caíram do céu e crivaram os corpos dos Fades. Tan Altor, pensou Mate, vou te mandar meu melhor par de botas. Que a luz me queime, mas eu vou. A mim! Gritou Mate. Todos os cavaleiros que conseguem empunhar uma arma flamejante, a mim! Mate impulsionou Pips a galopar, abrindo caminho entre os Trollocs que ainda lutavam. O ataque de Mate abriu caminho para Furik Khared e seus poucos homens restantes abrirem caminho na horda de Trollocs. Em seguida, toda a força dos Borderlanders restantes avançou atrás de Mate, em direção a Lan. O exército Char dava sinais de enfraquecimento, mas continuou sua ofensiva, com a disciplina os forçando a fazer o que seus corações o chamavam a fazer. A vitória de Lan não garantiria a vitória definitiva da batalha. Havia inimigos demais, mas sem Demandred, a sombra havia perdido o rumo. Até os desvanecidos demonstravam a falta de um líder. Os Trollocs começaram a recuar e se reagrupar. Mate e os Borderlanders galoparam para sudoeste através das colinas e chegaram onde Lan estava. Mate saltou do cavalo e agarrou Lan pelo ombro enquanto o rei Malquieri vacilava. Lan olhou para Mate com um agradecimento sombrio, e então seus olhos reviraram e ele começou a cair, derrubando a cabeça de Demandred no chão. Um homem de casaco preto se aproximou a cavalo. Mate não percebera que Narisma ainda estava lá, lutando ao lado dos habitantes da fronteira. O Ashaman de Kandori saltou do cavalo e pegou Lan pelo outro braço, concentrando-se. A breve cura foi suficiente para trazer Lan de volta à consciência. Coloque-o num cavalo, Narisma, disse Mate. Você pode trabalhar mais nele quando voltarmos para o nosso exército. Não quero ficar preso atrás das linhas inimigas se aqueles Trollocs lá embaixo decidirem voltar para as colinas. Eles cavalgaram de volta para Nordeste, atacando o flanco direito dos Trollocs com espadas e lanças enquanto passavam rapidamente, o que deixou as feras ainda mais inquietas. Uma vez passados, os Borderlanders viraram suas montarias e investiram diretamente contra as hordas de Trollocs, que olhavam em todas as direções, sem saber de onde viria o próximo ataque. Mate e Narisma continuaram a cavalgar em direção às suas próprias linhas de retaguarda, com Lan a reboque. Narisma desceu o Malquieri do cavalo e o fez deitar no chão para continuar a cura, enquanto Mate parava para considerar a situação. Atrás deles, a névoa se acumulava. Mate foi tomado por um pensamento terrível. Ele havia ignorado uma possibilidade terrível. A trombeta de Valérie ainda soava, um som distante, porém inconfundível. Oh, luz, pensou Mate. Oh, tocos sangrentos em um campo de batalha. Quem a estragou? De que lado? A névoa se formou, como vermes rastejando para fora do solo após uma tempestade. Reuniu-se em uma nuvem ondulante, uma nuvem de tempestade no chão, e vultos montados em cavalos avançavam por ela. Figuras lendárias. Buad de Albain, tão majestosa quanto qualquer rainha. Amarezu, erguendo sua espada brilhante. End, a atacante, de pele escura, um martelo em uma mão e um prego na outra. Uma figura cavalgava através das brumas à frente dos heróis. Alto e imponente, com nariz em forma de bico, Arthur Asa de Gavião carregava justiça, sua espada, no ombro enquanto cavalgava. Embora o restante dos 100 e tantos heróis seguisse Asa de Gavião, um deles se separou em um rastro de névoa, galopando para longe. Mate não conseguiu ver bem o cavaleiro. Quem teria sido e para onde ele estava indo tão depressa? Mate apertou o chapéu com mais força, empurrando Pips para encontrar o antigo rei. Suponho que saberei de que lado o invocou, pensou Mate, se ele tentar me matar. Mate ergueu a Chandarei sobre a sela. Conseguiria ele lutar contra Arthur Asa de Gavião? Luz, alguém conseguiria derrotar um dos heróis da trombeta? Olá, Asa de Gavião, chamou Mate. Jogador,
respondeu Asa de Falcão. Cuide melhor do que lhe foi dado. Quase fiquei preocupado que não seríamos convocados para esta luta. Mate soltou um suspiro relaxante. Cinzas sangrentas, Asa de Falcão. Você não precisava ter prolongado tanto assim, seu maldito puxa-saco. Então você luta por nós. Claro que lutamos pela luz, disse Asa de Falcão. Nós jamais lutaríamos pela sombra. Mas me disseram, Mate começou. Disseram-lhe errado, disse Alckmin. Além disso, disse End, rindo. Se o outro lado tivesse conseguido nos invocar, você já estaria morto. Eu morri mesmo, disse Mate, esfregando a cicatriz no pescoço. Aparentemente, aquela árvore me levou. Não a árvore, jogador, disse Asa de Falcão. Outro momento, um que você não consegue lembrar. É apropriado, já que Leosterin salvou sua vida nas 2 vezes. Lembre-se dele, disparou a Marezu. Eu vi você murmurar que teme a loucura dele, mas o tempo todo se esquece de que cada respiração que você respira, cada passo que você dá, depende da paciência dele. Sua vida é um presente do dragão renascido, apostador. 2 vezes. Sangue e cinzas sangrentas. Até mulheres mortas o tratavam como Ninaeve. Onde aprenderam isso? Haveria lições secretas. Asa de Gavião acenou com a cabeça em direção a algo próximo. O estandarte de Rand, Danil ainda o segurava no alto. Chegamos aqui para nos reunirmos em volta do estandarte. Podemos lutar por você por causa dele, apostador, e porque o dragão lidera, embora ele o faça de longe. É o suficiente. Bem, disse Mate, olhando para a faixa, acho que já que você está aqui, pode lutar a batalha agora. Vou retirar meus homens. Asa de Gavião riu. Você acha que nós, 100, conseguimos lutar essa batalha inteira? Vocês são os malditos heróis do chifre, disse Mate. É isso que vocês fazem, não é? Podemos ser derrotados, disse a bela Blaise de Matushin, dançando com seu cavalo até o lado do de Asa de Gavião. Tuon não ficaria bravo se olhasse um pouco para um herói, certo? As pessoas deveriam encará-los. Se formos gravemente feridos, teremos que recuar e nos recuperar no mundo dos sonhos. A sombra sabe como nos incapacitar, acrescentou End. Amarre-nos de pés e mãos, e não poderemos fazer nada para ajudar na batalha. Não importa se alguém é imortal quando não pode se mover. Podemos lutar bem, disse Asa de Falcão a Mate. E lhe emprestaremos nossa força. Esta guerra não é só nossa. Somos apenas uma parte dela. Maravilhoso, disse Mate. A trombeta ainda soava. Então me diga uma coisa. Se eu não explode aquela coisa, e a sombra não fez isso, quem fez? Pregos grossos de Trolloc arranharam o braço de Olver. Ele continuou tocando a trombeta em meio às lágrimas, com os olhos bem fechados, na pequena fenda no afloramento rochoso. Desculpe, Mate, pensou ele enquanto uma mão morena tentava segurar a trombeta. Outra o agarrou pelo ombro, as unhas cravando-se profundamente, fazendo o sangue pulsar pelo seu braço. A trombeta foi arrancada de suas mãos. Sim, desculpe. O Trolloc puxou Olver para cima. Depois o largou. Olver caiu no chão, atordoado, e então pulou quando o chifre caiu em seu colo. Ele o agarrou, tremendo e piscando para enxugar as lágrimas. Sombras se agitavam acima. Resmungando. O que estava acontecendo? Cautelosamente, Olver levantou a cabeça e encontrou alguém parado acima, com um pé de cada lado. A figura lutava em um borrão, enfrentando uma dúzia de Trollocs ao mesmo tempo, seu cajado girando de um lado para o outro enquanto defendia o garoto. Olver avistou o rosto do homem e prendeu a respiração. Noal! Noal golpeou o braço de um Trolloc, forçando a criatura a recuar, então olhou para Olver e sorriu. Embora Noal ainda parecesse envelhecido, o cansaço havia desaparecido de seus olhos, como se um grande fardo tivesse sido tirado dele. Um cavalo branco estava por perto, com sela e rédeas douradas, o animal mais magnífico que Olver já vira. Noal, disseram que você morreu, gritou Olver. Sim, disse Noal, e então riu. O padrão não terminou comigo, filho. Toque essa trombeta. Toque com orgulho, trombeta. Olver obedeceu, tocando a trombeta enquanto Noal perseguia os Trollocs em um pequeno círculo ao redor de Olver. Noal era um dos heróis da trombeta. Cavalos inclinados anunciaram outros, vindos para resgatar Olver das crias das sombras. De repente, Olver sentiu um calor profundo. Ele havia perdido tantas pessoas, mas uma delas,
havia voltado para buscá-lo.